Fala pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês o design com o ClinicAD, Medit ClinicAD. Dá para fazer duas onlays, tá? A gente está usando a versão atualizada do ClinicAD, que é a versão 0.9.4.419, tá? A atualização aqui de 2 de abril, então bem recente, bem fresca. Então, já a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o preenchimento da guia, tá? Então, formulário aqui, né? A ordem de serviço preenchido, 36 e 37 eu coloquei como onlay. Poderia até colocar como inlay ou crown, mas vou chamar de onlay e dando aqui o clique no Medit ClinicAD, tá? Nisso a gente já vai abrir, o software já vai entender que a gente vai fazer as restaurações a partir, né, de preparos e usando alguma biblioteca do próprio Medit. Tá? Ele já organizou o que é maxila, o que é mandíbula e vamos em frente. Bom, o software ele já deu aqui, olha que legal como está inteligente essa ferramenta, né? Cada vez melhor. Então a gente vê aqui já uma delimitação de margem oferecida pelo software, tá? Eu vou mudar um pouco, alterar, vou incorporar aqui, por exemplo, essa vestibular, provavelmente a colega vai querer, tá? O cirurgião dentista vai solicitar, então vamos fazer aqui o ajuste, tá? Uma ferramenta legal que a gente pode usar é segurar a tecla Ctrl, que ele vai fazer aqui, puxar já a margem para uma posição, digamos, mais inteligente. Então, em vez de puxar pontinho por pontinho, a gente segura a tecla Ctrl e aí temos já só clicar, segurar a tecla Ctrl e clicar o botão esquerdo do mouse e aí teremos, tá, essa nova posição, tá, de margem. Então, Ctrl, arrastei com a tecla com o botão esquerdo do mouse, feito. Vamos para o 37, vou incorporar também essa vestibular. Vou trazer essa margem mais para próximo. Entre proximal. Vamos incorporar também essa distal. Desculpa, essa mesiolingual aqui. Eu vi que dá para que a gente tem espaço. Que provavelmente eu vou manter essa posição. Mudei de ideia. Vou deixar a margem para cá mesmo. Tá? Não está tão, né, delimitada a margem, então estou utilizando aqui um pouco de experiência clínica para tentar trazer uma melhor solução aqui para essa peça. Eixo de inserção deixo na vista. Seta. Normalmente os automáticos vão bem, tá? Vamos para o próximo. Algumas ferramentas que a gente tem no ClinicAD. A gente tem um modo de curvatura, que é bem interessante, muitas vezes para ver, né, por exemplo, a delimitação. São regiões com ângulos mais agudos, né? Ele fica nessa margem vermelha, então pode auxiliar, nos facilitar no momento da tomada de decisão. A gente pode utilizar aqui, editar, né, os pontos. E aqui uma visão, tá, essa visão transversal, esse corte transversal da região. Tá? Posso deixar ativo ou desativado. Aqui a gente tem os parâmetros. Eu já tenho aqui um parâmetro para de silicato e geralmente esse default ele é para impressão 3D. Tá? Então geralmente eu vou deixar 0,3 a 0,4 para impressão 3D. Tá? Então a gente tem a espessura do cimento, normalmente mantenho aqui 0,1, isso considerando que todos os equipamentos estão bem calibrados, e o início, né, starting point cimento, ou seja, é onde o software ele vai deixar de zona de selamento. Tá? Então 0,4 quer dizer que ele vai deixar sem espessura de cimentação nessa margem 0,4 milímetros a partir da nossa delimitação. Tá? Isso é zona de selamento. Normalmente, tá? Vamos entender aqui um pouco a mecânica da zona de selamento. Quanto maior o meu preparo, né, o meu chanfro,
tá? No término, eu posso aumentar um pouco mais a linha de cimentação. Quanto menor for o chanfro ou preparos bisel, eu vou ter que reduzir essa zona de selamento. Senão, essa zona de selamento ela pode me interferir na hora da adaptação. Vamos remover o undercut, sim, tá? Isso quer dizer que ele vai remover áreas retentivas. E aqui, se eu for fresar, eu posso colocar qual é a broca, né, que vai ser utilizado, o diâmetro da broca da fresadora. Tá? Não é esse caso aqui, já que ele vai ser impresso. Tá? Então, aqui são os parâmetros de crown, inlay. No caso do crown, a diferença é que a gente vai ter aqui, né, a margin width, que é? É um degrau, um sobrecontorno para depois ajustar em broca, tá? Para zerar na broca, na borracha. A parte externa, a distância com o antagonista, tá? Geralmente aqui vai ficar 0. A distância do adjacente, ou seja, nas interproximais, e em caso de fixas, se eu vou usar qual tipo de pontico. Sempre o ideal é que seja do ponto de vista oval, né? Não em cela, já que isso, a cela é desfavorável para a higienização. Tá? Bom, aqui a gente vai deixar para um outro vídeo a parte de coping crown. Tá? Isso aqui é para conectores, para próteses fixas, então não vamos entrar nesse mérito aqui. Então vamos para o próximo passo. Aí ele já me deu aqui uma sugestão de biblioteca. Vou manter. Cada vez mais o Medit está posicionando as bibliotecas melhores, né, com tamanhos melhores. Então a ideia aqui é já deixar o tamanho da biblioteca com o tamanho do dente, independente de ele estar sobrepondo regiões que não vão ser incorporadas na restauração. Tá? Então, tecla Shift segura e arrasta para cima para baixo, muda a dimensão. Ctrl vai girar e o Alt ele vai deformar aquela região. Então, com essas ferramentas a gente vai já procurar fazer o mais próximo possível aqui do que a gente quer. Quanto mais próximo do ideal, menor distorção a gente vai ter no momento que o software pegar para gerar adaptação na peça. Então vamos ver como que ele vai se sair. Vou para o próximo. Pronto, temos um início de restauração. Já estou vendo que nessa posição vou colocar um antagonista para ver se eu volto e coloco a margem mais para mesial. Vou fazer isso, então eu vou repetir esse passo. O resto vou dar um acabamento nessa região e o resto é ajuste, tá? Então antes de eu fazer esse ajuste, já vou dar sequência aqui. A gente tem as ferramentas de escultura, isso aqui adiciona, ele vai adicionar força, ou seja, cada clique, o quanto que ele adiciona e o tamanho do brush. Tá? Ctrl Z vai voltar. Aqui aí vai retirar, vai fazer cavidades. Esse é alisamento. Esse é o Morph. No caso do Mesh Mixer é chamado de Warp e outros softwares. Esse é um dos meus favoritos, é o que eu mais uso, já que eu consigo fazer alterações sem grandes distorções na anatomia. Então eu gosto bastante dessa ferramenta, talvez a ferramenta que eu mais utilizo. E esse aqui é o sulco. É para que a gente possa eventualmente fazer uma reanatomização de sulcos em regiões que a gente quiser fazer esse reforço de sulcos, anatomia secundárias e primárias aqui. Sempre olhando aqui a vestibular, né, da vista do corredor. Tá bom, pessoal. Feito. E a gente vai para completar, a gente salva, né, o caso, sim. Ele está falando que não está, né, as configurações no que era o preset, né, a configuração prévia. Eu vou sobrepor, tudo bem, é isso. E aí voltando aqui para o nosso Medit Link, a gente tem o CliniCAD aqui, tá? Então do dente 36, o dente 37. Para a gente exportar, 3 pontinhos, exportar.
Vamos no File, já quero exportar todos eles. Se eu for mandar para fresagem, eu posso já incorporar o Construction Info, só para impressão 3D, vai ser o 36 e 37. Vou colocar na pasta da paciente. Vamos exportar em STL e sim, quero abrir. Vou aproveitar e mostrar para vocês aqui já a sequência de colocação na mesa, tá? Do Chitobox. Então, vou pegar da pasta da paciente os dois arquivos, arrastar para dentro da nossa mesa. Não vou entrar nos detalhes, tá? Do Chitobox, senão a gente vai ficar um vídeo muito longo. Então, vou colocar o oclusal para baixo. Sempre oclusal, aqui no caso dessas peças, é oclusal para baixo. Eu vou colocar os conectores na oclusal. Tá? Depois, com uma borracha, a gente vai zerar essas peças. Tá? Vamos voltar, configuração, selecionar aqui na minha configuração já da Bego, fatiar. Então aqui a gente tem, né, o corte a corte da impressão 3D. Vou salvar esse arquivo para enviar para a impressora. Então,